Vai ficar aí fazendo vídeo sozinho? Por que você é assim egoísta? Só você quer fazer vídeo? Porque é da Kennedy, é meu, é do Caio. E só você quer aparecer. Você é muito folgado, Aquiles. Por que você tá aí no meu lugar? Muito bem. Oi, gente linda, tudo bem? Hoje eu e o Aquiles, a gente quer falar sobre canicorsos confiantes. Por que é importante que o seu canicorso seja um cachorro confiante? Gente, eles são fortes, muito fortes. Tem um cachorro forte, você quer que o seu cachorro seja confiante, porque quando ele é confiante, ele é menos reactive, ele reage menos às situações. O que é importante você fazer quando você tem um canicorso, tá? Pra ele ficar um cachorro confiante e não ficar reagindo quando vê outro cachorro, quando vê alguma coisa na rua que ele não conhece, porque cachorro quando reage ele é agressivo. E um canicorso agressivo é o que você menos quer, tá? Quando ele é confiante, ele não reage, ele não vai morder, assim, repentinamente, sabe? Sem você menos esperar. Então, vale a pena investir na autoconfiança do cachorro, sim. Vou explicar como é que eu fiz, vou falar onde eu errei, porque quando eu comprei o Aquiles, eu não tinha estudado tanto sobre canicorsos, eu acho que ele poderia ser melhor. Então, gente, se vocês têm um filhote, aproveitem as dicas, não cometa alguns erros que eu cometi e considere as dicas muito importantes, tá bom? Depois, mais pra frente, você vai agradecer muito por ter feito isso. E a confiança do cachorro, ela vem do dono. É você que vai ensinar o cachorro a ser confiante. Se o seu cachorro ele não tem essa confiança, você errou em algum momento. E você, como líder do canicorso, você pode acabar com a autoconfiança do cachorro, gente, muito facilmente. Muito facilmente. Por isso que é importante prestar atenção em cada detalhe. Antes de começar o vídeo, eu quero muito que vocês escrevam aqui nos comentários pra mim como é que o cachorro de vocês reage quando está com medo. O que o seu cachorro ele faz quando você sente que ele está com medo? Então, quando você tem um filhote de canicorso, é ideal deixar seu cachorro saber o que é ficar longe de você um pouco. Porque quando eles são filhotes, a gente tende a ficar com eles o tempo todo, porque eles precisam da gente pra fazer tudo, né? Eles são como suas crianças. Ensina o seu cachorro o que é ficar sem você, desde filhotinho. A partir de uns 3 meses já dá pra fazer isso. Como que você faz isso da melhor maneira? Se você tiver um quintal com cerca, Aquiles, eu também amo você. Se você tiver um quintal com cerca que seja seguro, que o cachorro não vai comer nada engasgar, não tem nada que possa envenenar o cachorro, deixa ele solto e assiste o cachorro de longe, tá? Deixa ele saber o que é não ter você por perto. Ele precisa acostumar com essa sensação desde pequeno, desde que seja um ambiente seguro, claro. Que eles falam, tentem não ficar com o cachorro no colo o tempo todo, tá? Ele não pode acostumar com você por perto o tempo todo, vai acabar com a confiança dele. Vai ficar o tempo 24 horas com o cachorro. Quando você tiver que sair pra trabalhar, fazer alguma coisa, ele já vai saber o que é aquela sensação de estar sozinho. Então ajuda muito na transição. Isso é importante, a gente fez isso com Aquiles, sim, super valeu a pena, ele não tem nem um pouco de ansiedade. Quando a gente vai sair, deixa ele em casa sozinho. Ele fica triste, óbvio, mas não existe aquela ansiedade, aquela coisa ruim. A gente sente que ele fica bem, ele sabe que a gente vai voltar. Ele sabe o que é ficar sozinho em casa. Gente, sejam pacientes com filhotes. Você não quer ter um cachorro dentro de casa que não te obedece. Então, vale a pena investir nos comandos de obediência. Senta, levanta, espera, fica. Já ensinei tudo nos vídeos anteriores. Fiz uma série de obedience training pra vocês, treino de obediência. Tenham paciência. Demoram pra aprender, mas sejam consistentes e invista seu tempo. Se você não tiver tempo, pague um treinador e invista financeiramente, tá? Você quer ter um canicorso que te respeita dentro de casa, que te ouve, que te obedece, faz o que você manda. Porque se você não tiver paciência, você não vai conseguir comunicar com seu cachorro, tá? E aí é onde entra o desastre. E se você não consegue se comunicar com seu cachorro, gente, é onde o cachorro fica confuso. Ele não entende o que você quer, ele não sabe te agradar, e aí é onde que destrói a confiança do cachorro. Eu não sei o que ele quer. Então o cachorro já não fica tão confiante porque ele percebe que ele não tá fazendo o certo. Então ele nunca vai ter uma autoconfiança de saber o que tá fazendo, tá? Então é importante a paciência, o treinamento e o cachorro saber o que você quer. Seja claro nos seus comandos. Quando ele faz algo certo, uma coisa que você gostou, que era o esperado, a gente elogia o cachorro. Usa a mesma palavra, o mesmo comando de voz, né? Agrada ele de alguma forma, com carinho, parabéns. Ele tem que sentir, ele tem que ouvir quão feliz e satisfeito você tá depois dele ter feito algo correto. Aí vocês podem até usar aquela vozinha yes, sabe? Os meninos podem fazer um high pitch voice, alguma coisa assim. O cachorro acostuma a ouvir aquele tom e ele sabe que, nossa, fiz certo. Porque aí ele vai repetir aquele comportamento que ele fez certo, que te agradou. E, gente, socializar um canicorso desde pequeno é muito importante. Você tem que socializar ele com outros cachorros, com cachorros diferentes, com pessoas diferentes, com crianças, adolescentes. Socializem o cachorro, porque quanto mais situações ele estiver acostumado a passar pela vida dele, menos ele vai reagir, mais confiante ele vai sentir. Eu já passei por essa situação, eu sei o que é isso. Então isso vai dar autoconfiança
autoconfiança pro cachorro, tá? Expõe ele a várias situações. Porém, todas as situações que você expor o cachorro tem que ser situações positivas. Presta atenção. Se você, vou dar um exemplo pra vocês. Você tá andando com o cachorro na rua, tá? E na sua cidade, no centro da cidade, tem uma porta que abre automática. Esse é só um exemplo. E o cachorro tem medo daquela porta que abre e fecha. Eu não quero que você exponha o cachorro a isso. Ai, vamos lá todo dia agora. Vamos ficar aqui na frente até ele acostumar. Isso vai causar o efeito contrário. Você tem que tirar o cachorro de todas as situações que ele está desconfortável. Se ele tá com medo, gente, tira ele daquela situação. Se tá com medo de outro cachorro, tira ele daquela situação. Se afasta, distrai ele, ensina, faz um comando, faz ele ficar distraído. Tudo tem que ser aos poucos. Por exemplo, ele tá com medo da porta automática, vai embora do lugar, depois você volta no dia seguinte, passa por aquele lugar de novo, passa longe, aí você passa no outro, terceiro dia você vai lá, só que chega um pouco mais perto da porta automática que ele tá assustado. É tudo aos poucos, toda experiência tem que ser positiva. Não force o cachorro a ficar numa situação que ele está com medo, que ele está reagindo, que ele está latindo, que ele tá... Não façam isso, porque vai causar o oposto. E foi aí que eu e o Caio errou. Eu acho que muitas das vezes que a gente viu aqueles com medo de alguma situação, a gente ficava assim, ai, good boy, it's okay, it's okay. Isso é o pior. A gente tem que afastar o cachorro da situação, tá? E tentar novamente no outro dia. Então eu falei nisso, eu não quero que vocês cometam o mesmo erro, tá? Meu cachorro poderia ser muito mais confiante. Ele é, mas ele poderia ser muito mais. Porque o objetivo é ele perceber que aquela situação, que aquele objeto, que aquele outro cachorro, aquela pessoa é normal. É o normal e não é uma coisa que ele precisa reagir. Não é uma coisa que vai prejudicar ele, é uma situação normal. É isso que você quer dar pro seu cachorro, essa autoconfiança. Que está tudo bem, né? Mas não adianta você ficar good boy, it's okay, calma, it's okay. Não façam isso, tá? É o que todo mundo faz e é o que estraga a confiança do cachorro. Sabe por quê, gente? Eu vou explicar o porquê. Porque quando o cachorro reage dessa forma, ele recebe carinho, it's okay, ele vai perceber, nossa, toda vez que eu reajo assim, eu agrado o meu dono. Então, assim, vai causar confusão no seu cachorro, tá? Tira ele da situação, não fala que é ok, não dá carinho, não tenta acalmar o cachorro, porque ele vai achar que reagir daquela forma, ele vai ganhar carinho, ele está te agradando, e não é o caso. Tá bom? Então leva o cachorro pra festa, pra reunião, pra parque, onde ele vai encontrar pessoas, outros animais, desde pequeno. Toda pessoa, todo cachorro que ele for encontrar, certifique-se antes de que... Certifique-se, acho que tá certo, né, Aquiles? Antes que o cachorro que ele vai encontrar é amigável, né? Tenha certeza, você não quer expor seu cachorro a nenhuma situação, gente, pavorosa pra ele, tá? Vai acabar com a confiança do seu cachorro. Se ele reagir com medo, tira ele imediatamente da situação. Tá? Tenta no outro dia. E aos pouquinhos, quando você tentar no outro dia, leva um petisco pra ele, né? Você dá um petisco, mas de longe, antes dele reagir. Você dá um petisco pra ele. Ele tem que ver que você está calmo perto daquela situação que ele tem medo. E além de dar o petisco, brinca com o cachorro. Faz ele distrair, faz uma coisa que ele gosta, uma brincadeira. Cada dia vai chegando mais perto daquela situação, daquela coisa que ele tá com medo. E é assim que você cria uma experiência positiva para o seu cão gigante, né, Aquiles? Outra coisa legal, gente, que dá pra você fazer em casa, que aumenta a confiança do seu cachorro, é deixar o cachorro ganhar sempre, tá? Você tá brincando de cabo de guerra, né? Tug war, uma corda com alguma coisa, ele tá puxando, deixa o seu cachorro ganhar todas as brincadeiras. Aqui em casa, Aquiles, ele ganha sempre, com a bolinha, com tudo. A gente deixa ele ganhar. E pra brincar, na hora da brincadeira, ele tem que ganhar. Ele tem que sentir que ele sempre consegue, que ele é forte, que ele é isso. Ele só precisa sentir. Não significa que você vai deixar de ser líder. Mas nas brincadeiras, deixe o seu cachorro ganhar. Assim, mesmo que às vezes você é mais forte enquanto ele é novinho, está puxando a corda, deixa ele ganhar, deixa ele sentir que ele é forte, que ele pode, que ele consegue. É importante. Tá, aqui o Aquiles, só Aquiles que ganha aqui em casa, né, Aquiles? Todas as brincadeiras, né? Você que ganha. Não é verdade? Adora uma mão, cara. Adora, tá bom? Morde minha mão, morde, tá bom. Ah, e não confundam isso com liderança, você não vai deixar de ser líder, tá? Eu sou líder quando eu dou comida pra ele, dou comando, quando eu mando ele sentar, esperar na porta até eu sair primeiro. Tudo isso faz eu ser a líder dentro de casa. O fato de eu deixar ele ganhar as brincadeiras não interfere em nada. É tudo muito simples, gente, mas é muitíssimo importante, tá? Eu adoraria ter assistido esse vídeo, né, antes de eu adquirir o Aquiles. Porque o mais legal de você ter um cane corso é você poder curtir o cachorro, é você poder ter um cachorro confiante dentro de casa, que não vai atacar, que vai ser acostumado com qualquer situação, não vai ser um cane corso com medo ou inseguro. Pra isso, basta você ser um bom líder. Consegue se comunicar com o seu cachorro, consegue fazer ele entender que você é o líder, ele vai sentir essa autoconfiança, de que com você ele tá seguro. Claro que ele nunca vai perder o
instinto dele de proteção, né? De querer te proteger. Mas você pode passar essa confiança pro cachorro, porque é maravilhoso ter um cane corso dentro de casa com essas características. Gente, então é isso. Espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês de alguma forma, tá? Não se aplica somente para um cane corso, mas para qualquer outro cachorro grande, qualquer outro cachorro médio ou pequeno, que você queira desenvolver autoconfiança no cachorro para ele ficar menos reactive, menos perigoso, reagir menos às situações. E dá tchau pra galera agora que acabou o vídeo. Mas antes deixa eu dar uma mordidinha na sua mão, mamãe. Tá bom, Aquiles? Lambe minha mão. Não sei por que ele é assim, não sei. Só fala, passa, vai passar, vai parar de morder. Só diminuiu a força, minha filha, porque tá machucando agora. Que coisa chata. Dá tchau pro pessoal, o pessoal tá esperando você ficar aí mordendo minha mão. Já brinquei com ele, já foi lá fora, lá. Aquiles, se você fizer assim, ó, crack, eu fico aleijada. Olha como eu confio em você. Você confia em mim? Parece um bebê, gente. Um abraço aqui, então. Quer um abraço, gente. Quer um abraço. Tá melhor assim? Tá comendo meu cabelo? Tá, cara. Gente linda, lembrando que todas as legendas aqui do nosso canal, elas são feitas pelo Teacher André da Fácil Idiomas, que acabou de lançar o canal dele aqui no YouTube, tá super legal, já assisti o primeiro vídeo, ele vai lançar muito mais episódios, está super legal, eu adorei. Vou deixar o link aqui do canal dele aqui em cima pra vocês seguirem, pra vocês verem, pra quem tá interessado em aprender inglês de uma forma super divertida e eficiente. Aqui fica fazendo barulho comendo osso, gente, desculpa, a trilha sonora vai ser essa. Também queria falar pra vocês que, vocês sabem, eu estou grávida de 5 meses e meio. Se vocês quiserem ajudar a gente a decidir o nome do nosso bebê, a gente deu algumas opções, assiste o link aqui do vídeo aqui em cima, tá bom? A gente quer ouvir a opinião de vocês. Sim. Que ele já tá ficando louco, gente. Deixa eu ir logo antes que ele fique muito mais louco do que ele é. Tchau. É isso aí, gente. Ai, deixa eu tentar sair daqui. Tchau, gente linda. Beijo. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha... Stop, Aquiles, stop!